Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 19 de agosto. Agora na Espanha, 20 horas e 29 minutos. No Brasil, 15 e 29 da tarde. Gente, a BTC muito volátil hoje, justamente porque a Nasdaq chegou a cair mais de 2%, agora está caindo menos 1,97%. Está virada numa shit coisa. A BTC chegou a cair bastante, agora fizemos a mínima em 21.261. Agora está 21.350. Enfim, o que impôs essa mega corretiva da BTC foi o DXY, o, o índice que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas. Não é possível medir a força do dólar contra o próprio dólar, porque seria um gráfico em linha reta. O DXY nada mais é do que o dólar contra uma cesta de divisas, contra o euro, contra o iene, contra o dólar australiano, canadense, mas enfim, não, o real não está nessa cesta diante da insignificância, vamos colocar assim. É uma cesta de divisas composta pelas divisas mais poderosas do planeta. O fato é que a gente ganhou o DXY, né, que mede o dólar contra as maiores divisas do planeta, ganhou uma atração muito interessante e agora só vai encontrar um ponto de arrefecimento aqui no patamar de 109. Vocês vejam que quando o DXY conseguiu se livrar da MM200, aqui em janeiro de 2021, eu estou no gráfico diário, e aí ele ganhou uma atração e vocês vejam que a partir de janeiro de 2022, o DXY começou a criar umas pernadas impulsivas mais tracionadas, vamos colocar assim, com maior potência, e aí foi quando a BTC deu aqueles mergulhos. Então existe uma relação diretamente inversa entre as pernadas impulsivas do DXY e as corretivas da BTC. Agora, como o DXY vai encontrar um ponto de flexão em 109, é bem provável que até lá a BTC siga lateralizando ou eventualmente agulhando. Mas de uma maneira geral, a gente segue respeitando uma canaleta virtual de alta. Vocês vejam que o fundo do dia 18/6, que bateu 17.622, continua descendente em relação ao fundo de 13 de julho, que bateu 18.910. Esse fundo continua descendente em relação ao fundo de 26 de julho, que bateu 20.706, e o fundo de hoje, que bateu 21.261. Ou seja, os fundos seguem ascendentes. Os fundos mais antigos continuam descendentes em relação aos fundos mais recentes. Então é possível afirmar que a gente segue ainda num viés de alta aqui no curto prazo. As três linhas do canal de Keltner estavam avançando para superar a nuvem de Shimoku aqui no diário, agora a linha superior voltou a ameaçar emborcar para dentro da nuvem. Então é bem provável que aqui a gente vá desenhar uma subfigura triangular de acumulação para aí se decidir se vai explodir para cima ou para baixo, muito provavelmente para cima, porque o DXY vai encontrar um ponto de inflexão muito interessante aqui nesse topo em 109. Então, mais uma ou duas subidas do DXY no diário, a gente encontra um ponto de inflexão poderoso. Lembrando que o mercado de futuros que traciona esse índice não funciona no final de semana, então é bem provável que a gente siga lateralizando. Aqui na nossa banda de VWAP mensal, a gente basicamente veio agulhar para o patamar da VWAP mensal do mês de julho. Voltamos aqui para um patamar de 21.200 e pouco, e agora a gente segue voltando para dentro da banda. No nosso gráfico das VWAPs, a gente segue desenhando uma canaleta virtual de alta que segue vigente, apesar da gente ter ameaçado agulhar para fora dessa canaleta hoje. Vamos ver se o próximo candle, que vai começar o desenho na madrugada de hoje para amanhã, confirma essa subfigura triangular aqui, para a gente seguir respeitando e deixando vigente essa canaleta virtual de alta. No intraday, a BTC basicamente rasgou a lower aqui, esgarçou. Quando ela iniciou aqui uma subida aqui, iniciou aqui uma canaleta virtual de alta de subida, eu esperei bater aqui, dei os sinais todos fecharam em poucos minutos na sala,
mas enfim, segue muito volátil. Vocês vejam que é possível que até a virada da VWAP ela siga aqui acumulando, de repente pipocando numa subcanaleta virtual de alta aqui em direção à VWAP no intraday, mas é bem provável que bata aqui e continue volátil pipocando. Mas enfim, pessoal, na seara fática tem muita coisa acontecendo. Agora o mercado aguarda o pronunciamento do Jerome Powell numa conferência econômica que acontece todos os anos em Jackson Hole. Vamos ver o que ele vai falar lá no dia 26 de agosto. E uma outra reportagem muito interessante dá conta de como os governos tratarão a BTC depois do banimento do Tornado Cash. Para quem não sabe, o Tornado Cash era um mixer de criptoativos que era muito usado por grupos hackers, principalmente o grupo Lazarus, que é financiado pelo regime da Coreia do Norte, um grupo de hackers, basicamente mistura os criptoativos impedindo a identificação da origem desses ativos. É um protocolo de código aberto rodando em blockchain que foi banido o website que hospedava o Tornado Cash foi banido, mas como era um protocolo de código aberto, existem dezenas de Tornados Cash na Dark Web. No GitHub você pode encontrar o código aberto do Tornado Cash, basta fazer um copia e cola e fazer o deploy na Ethereum Virtual Machine que você tem acesso ao Tornado Cash. O que o governo os reguladores norte-americanos baniram foi aquela roupagem bonitinha de um site hospedado na web que o Tornado Cash ostentava. Mas o fato é que é um código aberto que pode sofrer um deploy na rede Ethereum e permitir que qualquer um faça um mix de ativos cripto através desse código. Já existem contra-códigos para fazer contra-mixagens, né? Vamos colocar assim, códigos que fazem contra-mixagem justamente para desfazer o trabalho que o Tornado Cash faz, só que agora existem mixes mais complexos que fazem uso de protocolos cross-chain, tipo o BitConnect, faz um mix entre ativos da Binance Smart Chain, misturando com ativos da Tron, e faz uma salada e entrega na rede Solana, ou seja, fica cada vez mais complexo. O fato é que essa reportagem dá conta de analistas querendo comparar o código do Tornado Cash, que é um código aberto, que pode ser feito, que pode ter o deploy replicado por qualquer um que entenda minimamente de Solidity e seja afeiçoado a Ethereum Virtual Machine. Tipo, até eu consigo fazer o deploy do Tornado Cash. O problema é que as pessoas acham que a BTC para rodar precisa de uma roupagem, de um website da Web 2 tradicional, e não precisa. A única coisa que precisa para a BTC funcionar são os mineradores e os seus computadores, as suas placas de mineração, que hoje precisam ser especializadas nisso. Vamos colocar as ASICs e os Bitmains direcionados à mineração de cripto, que a BTC existe. Não é necessário uma roupagem de um site da Web 2 para a BTC existir. Ou seja, a BTC é virtualmente imune a interferências estatais. O próprio Tornado Cash, que foi banido do ar, é um protocolo de código aberto que já está replicado dezenas, talvez centenas de vezes na Dark Web e no próprio GitHub. Tá lá o código para quem quiser copiar e colar e fazer o deploy. Ou seja, os governos vão ter muito... óbvio que eles não vão... Nenhum governo é louco de tentar banir a BTC, justamente pela impossibilidade prática disso acontecer, a não ser que eles desliguem todos os computadores, todos os mineradores do planeta. Mas os governos eles vão ter que pisar em ovos para permitir que a regulamentação do mundo cripto não afaste a própria essência da criptografia, que tem um quê de anarquia, assim. A BTC foi criada como um contraponto a essa prepotência estatal de poder imprimir dinheiro à torta e à direito.
E as tentativas de banir, por exemplo, um código aberto, como é o código da BTC, como é o código do Tornado Cash, são absolutamente inócuas. Você pode derrubar um website que empreste uma roupagem bonitinha da Web 2 para o Tornado Cash, mas o código está lá para quem quiser fazer uso. Governos ainda falam como se fosse algo passível de controle e uma abordagem muito equivocada. Poucas reportagens, essa reportagem da Bitcoin Magazine faz uma abordagem filosófica, mas poucos articulistas conhecem profundamente como funciona a tecnologia blockchain para poder fazer a abordagem correta de controles governamentais sobre a BTC. E o dólar Tether, o que é a principal stablecoin em voga e em termos de capitalização, apresentou uma auditoria e liberando as informações sobre os seus bilhões de dólares que efetivamente existem no sistema bancário depositados. A maioria está em títulos do governo norte-americano, ou seja, eles ainda ganham juros sobre esses ativos aplicados em títulos do governo que podem ser sacados contra dólar. Ou seja, os ativos estão lá. E mais de 600 milhões de dólares liquidados no mercado de futuros com essa agulhada da BTC. Enfim, gente, essa é a violência, a selvageria. Aqui a gente almoça o caos e vai jantar selvageria. E o Jerome Powell está sendo esperado lá em Jackson Hole. Vamos ver qual vai ser o do pronunciamento do Jerome Powell no dia 26 de agosto. O mercado, por agora, está precificando a ata do comitê do Fed. Agora, o mercado se volta para o pronunciamento do Powell no dia 26 de agosto, lá em Jackson Hole. Vamos ver o que ele vai... como ele vai sustentar esse viés hawkish, já que alguns integrantes de bancos centrais regionais, porque o Fed é uma bancada de bancos centrais regionais. Então tem o Banco Central de Nova York, tem o Banco Central, tem bancos centrais regionais do Michigan. O fato é que esse comitê de bancos centrais que compõe o Fed, cujo presidente é o Jerome Powell, esse comitê já começa a apresentar dissidências. A taxa que o Powell advoga como neutra, que seria algo entre 2,5% e 3,5%, já está sendo considerada insuficiente. Já tem bancos centrais regionais propalando uma taxa acima de 4%, e é por isso que o mercado ficou tão nervoso com a possibilidade de um aumento de 0,75%, porque já estava precificado que o próximo aumento seria no sentido de 0,5%. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Enfim, pessoal, fica esse registro. A BTC basicamente reagiu a essa tração do dólar hoje, que ganhou um impulso forte, já que se valorizou contra as principais divisas do planeta, e agora vai encontrar um ponto de inflexão, o DXY, que mede a força do dólar, aqui em 109. Como não vai haver pregão do mercado de futuros que traciona esse índice, é bem provável que durante o final de semana a BTC siga acumulando numa subfigura triangular dentro da nuvem aqui, ó, para aí sim promover uma explosão, possivelmente ascendente ou descendente, possivelmente ascendente, para continuar desenhando essa canaleta virtual de alta aqui e transpassando definitivamente as 3 linhas do canal de Keltner contra a nuvem de Shimoku. Na projeção, a nuvem ganhou um estreitamento, estava ganhando uma bela espessura, mas esse estreitamento tem relação direta com essa corretiva que fez o corpo real beijar aqui a base da nuvem. A agulhada chegou a vazar a nuvem, fizemos a mínima em 21,261. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.